Devido ao súbito incidente, o retorno de Leilin foi adiado e ele retornou ao antigo castelo da Serpente de Sangue para descansar. Muito obrigada pelo que você fez desta vez. Freya sentou-se ao lado de Leilin e serviu-se pessoalmente de chá para ele, com o rosto cheio de gratidão. Era evidente que os adversários tinham vindo para o anciente Serpente Castle, e atacar Leilin foi apenas uma reflexão tardia. Se não fosse pela ajuda de Leilin, os 6 magos da fase cristal teriam atacado juntos. O castelo pode não ter sido capaz de se defender de um ataque tão abrupto, e pode ter ocorrido danos colossais. Isso não é nada demais. Os amigos devem ajudar um ao outro. Leilin sorriu. Apenas amigos. Um brilho de desapontamento brilhou no rosto de Freya. A reviravolta repentina da situação fez com que Leilin se sentisse um pouco desajeitada, e ele tentou desviar a conversa para outro lugar. Se algum dos outros convidados estivesse presente, eles também não teriam suportado o comportamento selvagem daqueles fugitivos durante a batalha do dia anterior. Além de fé em que haviam sido capturados por Leilin, todos os 5 magos da fase de cristal haviam morrido. O anúncio daqueles terríveis resultados de batalha deixou muitas pessoas sem palavras e causou muita comoção na sede do clã Ouroboros. O único cativo, Fen, foi naturalmente enviado de volta para a sede. Enquanto isso, Leilin teria a maior parte dos espólios da guerra. Comparado com Freya, que tinha que cuidar do clã da família, Leilin tinha muito menos pressões em sua mente. Tudo que ele adquiriu pertencia a ele sozinho, e ele realmente conseguiu uma soma enorme. E havia ainda mais surpresas na loja para ele. A única coisa que Leilin não conseguia entender era por que Freya não convidava os outros convidados para ajudar a subjugar os oponentes. Se ela tivesse convidado mais Warlocks, Leilin não teria que ser forçada a revelar seus verdadeiros poderes. Freya sorriu ironicamente e, na verdade, parecia lamentável. Ao ver sua expressão, Leilin ficou em silêncio imediatamente, adivinhando o que havia acontecido. Freya definitivamente descartara algumas pessoas no passado, ofendendo-as sob as asas de um mentor forte e protetor. Neste momento, essas pessoas provavelmente esperavam que ela estragasse tudo. Além disso, havia muitas facções no clã Ouroboros e, recentemente, havia uma imensa tensão entre elas. O ambiente deu origem a uma situação instável. Os conflitos de poder tendem a ser mais horripilantes que as batalhas. Freya não conseguiu encontrar nem mesmo uma única pessoa que confiava que a ajudaria. A situação já está tão ruim assim. Leilin acariciou seu queixo. Sim. Você é o único em quem confio agora. Os olhos de Freya ficaram vermelhos quando ela encostou a cabeça nos ombros de Leilin. Espere um momento. Leilin sorriu ironicamente quando ele balançou a cabeça. Eu posso entender sua necessidade de desabafar. Mas qual é o objetivo de colocar pó de visco na vela? O visco era uma planta apreciada no mundo do mago. Visto como um símbolo de fazer amor e dar à luz, seu pó era comumente usado para fazer medicina sedutora. Para os magos, ainda tinha o poder místico de aumentar as taxas de impregnação e, portanto, estava em demanda excessiva. Freya prendeu a respiração enquanto se sentava em um canto. Seu rosto não revelava nenhum sentimento de constrangimento, mas apenas tingido de raiva. Desde que ela sabia que Leilin era um grão-mestre de poções, e tinha técnicas que poderiam proteger suas sementes da vida que até mesmo Miranda era incapaz de fazer, ela naturalmente não faria um movimento forte, e em vez disso deixaria dicas óbvias. E ainda Leilin agiu como um tolo. Isso a enfureceu tanto que ela não queria estar perto dele. Mestre, a notícia chegou da sede naquele momento. Os portões se abriram e Julien entrou, algo que resolveu a situação embaraçosa. Ninguém aqui é um estranho. Vá em frente. Freya assentiu. Na frente dos outros, ela restabeleceu seu prestígio. Julien lançou um olhar a Leilin. Uma percepção repentina brilhou em seus olhos,
Mas seu rosto permaneceu solene. De acordo com as ordens do quartel-general, Ser Leilin se tornará um executor do clã Ouroboros e será responsável pelo patrulhamento de todas as regiões sob nosso controle. Ele tem poderes para atacar qualquer realeza sob o posto de marquês. Mesmo que seja um marquês, ele tem o direito de prendê-los. Isso, Freya não podia acreditar. Eles só querem colocá-lo em um lugar. Ela podia ver através das intenções de tal arranjo pela alta hierarquia em NG funcionários. Mas não tenho outra escolha, não é? Leilin encolheu os ombros. De acordo com as encomendas da sede, Marques, você deve aceitar a consulta o mais rápido possível. Julien se curvou ligeiramente. Os poderes de um executor do clã Ouroboros naturalmente seriam grandes. Mas se ele não estivesse atento, poderia ofender muitas pessoas. Isso não augura nada de bom para as perspectivas futuras de Leilin, mas como era uma ordem, indicava que os assuntos internos do clã Ouroboros não eram muito bons, na medida em que precisavam confiar em Leilin para limpar o sistema. Pelo que parece, vou ter que sair. Leilin se levantou e deu um abraço em Freya. Eu vou. Eu estarei indo para a sede para encontrar mentor algum tempo em breve também. Por favor, tenha cuidado. Os olhos de Freya realmente ficaram vermelhos desta vez. Não se preocupe. Há poucas pessoas que podem me atacar agora. Leilin riu com confiança. Pântano fosforescente, dentro da sede do clã Ouroboros. Os aposentos de Gilbert eram pequenos e estreitos como antes. As paredes dos dois lados tinham até um pouco de bolor verde crescendo nelas. Se ele não tivesse ido ao porão, nem mesmo Leilin acreditaria que aquela era a residência de um mago da Estrela da Manhã. Leilin viu Duque Gilbert na sala de estudo, sem um único fio de cabelo no rosto ou na cabeça. Mentor. Ele respeitosamente se curvou. Você realmente avançou para a fase de cristal. Nada mal, nada mal. Gilbert assentiu com a cabeça. Seu olhar varreu o corpo de Leilin como um raio. Eu tive sorte, obviamente. Leilin não concordaria, e ele levou todo o crédito para a chamada sorte. Felizmente, Gilbert também não continuou a questioná-lo. Ele segurou uma caneta de ganso e começou a escrever em um pedaço de papel vegetal, deixando uma marca no papel usando sua própria marca secreta. Isto é para você. A partir de hoje, você é o executor do clã Ouroboros. Gilbert passou a Leilin a carta de compromisso recém-escrita, e seu rosto se abriu numa gargalhada sarcástica. Nossa organização teve alguns assuntos surgindo internamente ultimamente. Eles exigem sua atenção. Entendido, mentor. Leilin suspirou profundamente. Se isso foi no passado, Gilbert, obviamente, chegar ao fundo das coisas. Apesar de Leilin ter preparado uma resposta correspondente, ele não esperava que Gilbert deixasse as coisas tão leves. Olhando como Gilbert não tinha tirado sua armadura completamente, o coração de Leilin pulsou. Ele perguntou, sobre o mundo do purgatório. Já descobrimos sua direção, e precisamos gastar um pouco mais de tempo para conseguir suas coordenadas. Os olhos de Gilbert se iluminaram, mostrando seu humor de comemoração. A busca de 1000 anos pelo clã Ouroboros finalmente verá um fim. Nós só precisamos entrar no mundo do purgatório antes que nós, Kemoin Warlocks, não tenhamos que nos preocupar com o problema do declínio de nossas linhagens. Existe até o potencial de romper os grilhões da linhagem e avançar para um posto mais alto. Leilin permaneceu em silêncio e olhou para o seu mentor, que estava radiante de alegria, incapaz de dizer uma palavra. Ele tinha o Aiship como seu trunfo e as esperanças do mundo gelado de Twilit Zone. Ele naturalmente não era como os Warlocks do clã Ouroboros, que tinham uma compreensão mais profunda das dores produzidas pelos grilhões da linhagem. Pelo que parece, 1000 anos de esperança fizeram com que Gilbert finalmente se afogasse em júbilo. Para os 3 anciões, todas as batalhas eram simplesmente sem sentido. Mesmo que o clã Ouroboros morresse, em frente ao mundo do purgatório, parecia não ter peso. Como resultado,
Gilbert permitira que ele passasse a provação com tanta facilidade. Tudo bem, comece a fazer isso em breve. Você pode procurar ajuda de Lucian e Robin se for necessário. Eu ainda tenho experimentos para trabalhar em. A experiência de Gilbert foi obviamente muito urgente. Mesmo durante sua breve conversa com Leilin, a impressão secreta em suas mãos havia se acendido algumas vezes. Ele finalmente expulsou Leilin, certamente em seu caminho de volta ao laboratório. Deus sabe por quê, mas ao ver Gilbert assim, Leilin sentiu uma sensação de pressão. A ganância levou a pessoa à loucura antes de levá-los à morte. Esta foi uma máxima de sua vida anterior, mas que ainda era aplicável na situação agora. Desde que a guerra estava prestes a sair, os poucos Morningstar Warlocks tinham realmente em casa, o que resultou em seus adversários descaradamente tomando a ofensa. Leilin sorriu ironicamente internamente, e ainda não tinha solução a oferecer. Como as forças da Estrela da Manhã haviam escolhido não mostrar seus rostos, era difícil para os subordinados fazer qualquer coisa, e agora que Gilbert havia repassado uma parte da autoridade para ele, era obviamente uma tarefa difícil. Parker. Traga meus subordinados capazes e corra para a sede rapidamente. Gilbert só lhe dera uma posição, mas não lhe havia cedido nenhum subordinado, o que deixara Leilin sem palavras. Felizmente, dentro de seu próprio território, ele nutria alguns talentos, e agora era hora de colocá-los em bom uso. Kemoin e Warlock marquises eram como senhores feudais no clã Ouroboros, e tinham muitos Warlocks buscando refúgio deles. Se houvesse mais tempo, Leilin poderia até mesmo criar um time de elite do Warlock, que ele acreditava não ser inferior à organização da Serpente de Sangue. Como você deseja, mestre. A voz de Parker da marca da técnica secreta era firme e determinada. Ele obviamente já recebeu algumas novidades. Muito bom. Estarei esperando por você na mansão. Depois de algumas palavras, Leilin encerrou a ligação. Como marquês, ele tinha uma enorme mansão na sede do clã Ouroboros. Mesmo que as instalações não pudessem se equiparar às da Magus Tower e do Onyx Palace, era suficiente para um Warlock de alto escalão usar. O mais importante era que as instalações eram todas de cortesia, e Leilin não precisava pagar nenhum centavo. Como resultado, Leilin manteve a mansão e tratou-a como sua residência na sede. Depois de mandar embora os 2 Warlocks que estavam cuidando das coisas, ele foi para o seu quarto e começou a pensar profundamente. Um tempo depois, ele acenou com os braços e vários objetos apareceram. Muitos deles tinham poderes mágicos aterrorizantes. Em um instante, a sala inteira começou a brilhar. Aqueles eram todos os seus despojos de guerra. Os oponentes desta vez foram um grupo de magos da fase cristal que eram relativamente ricos. Deu a Leilin uma agradável surpresa.